E aí, pessoal, boa noite, muito boa noite. Muita satisfação, nós estamos de volta aí aqui com o nosso Temas Espíritas em Debate no Espírita Info. E hoje, a nossa convidada, Ângela Moraes, ela vai trazer para a gente uma discussão em torno de como lidar com a diversidade do pensamento doutrinário espírita. Ela vai trazer essa provocação para a gente, como sempre, em torno de uns 30 minutinhos, 20 a 30 minutinhos, e depois a gente parte para uma conversa aqui com o pessoal presente. Então, vou pedir para o Zenobio fazer uma prece inicial e já já passamos a palavra para você, Ângela. Vamos lá, meus irmãos. Vamos unir os nossos pensamentos a Jesus, nosso irmão mais velho, que sempre nos protege e guia, para que nos abençoe na noite de hoje, nessa noite maravilhosa. E temos a presença da Ângela, que vai nos brindar com seus conhecimentos. Abra a nossa mente para que os conhecimentos possam ser tempestivamente acolhidos e que possamos ter uma noite de glória e de paz. E que essa mesma paz que agora invade os nossos corações possa permanecer conosco durante toda a nossa reunião em seu nome, com a sua proteção. Fique conosco, Jesus, e que assim seja. Então, Ângela, passando a palavra para você, pedir que você faça uma breve apresentação sua, ou fale de algum projeto, algo que você esteja realizando no momento, e em seguida passamos aí para a discussão, tema da noite. Fique à vontade. Ok. Bom, pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, o convite do Eli para estar aqui com vocês. É sempre um prazer a gente discutir esses temas um pouco mais diferentes, né, que normalmente a gente ouve dentro das casas espíritas. Eu já venho estudando há um tempo, eu sou da área de comunicação, e tenho me especializado nos últimos anos, né, por meio assim, de mestrado e doutorado, trabalhando na universidade, sobre assuntos relativos à filosofia da linguagem. Então, o que eu trago para vocês é um diálogo, né, sobre isso que eu tenho aprendido, lido, e deixar vocês também muito à vontade para discordarem e também para fazerem alguma pergunta, um questionamento, né, posterior à minha fala aqui. Dentro do Espiritismo, hoje eu estou mais ligada à EFOS, que é a Associação Espírita de Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais. A EFOS, ela nasceu assim de uma necessidade de um grupo aqui, inicialmente em Goiânia, que já trabalhava um pouco, tentava, né, levar essa discussão sobre espiritismo para as universidades, e aí a gente resolveu fazer também o caminho de volta, né, trazer também a discussão científica para o movimento espírita. E aí a gente tem, né, feito algumas rodas de conversas, publicado alguns livros, fazendo assim essa ponte, né, entre o pensamento espírita e o pensamento filosófico e o pensamento científico, tá? Eh, eu acho que se vocês quiserem depois saber mais alguma coisa sobre a EFOS, né, a gente pode também, deixar um tempinho para isso, tá? Mas um projeto que talvez eu, destacaria aqui é a nossa pesquisa sobre mediunidade, que está vinculada à Universidade Federal de Goiás e à Pontifícia Universidade Católica de Goiás. A gente conseguiu, aprovar um projeto, né, nessas 2 instituições, e a gente está iniciando aí os primeiros passos para fazer uma pesquisa empírica, assim, um pouco diferente, né, do que Kardec fazia, mas, a esse projeto já é, assim, para alguns anos, né, a gente não tem, assim, a a pretensão de fechá-lo em um ano, é uma pesquisa que talvez demore 2, 3 anos, então a gente está nesse início de ano já tentando viabilizar, tá, algumas reuniões mediúnicas para fins de pesquisa. Então é isso, né, eu vou começar aqui conversando com vocês sobre esse tema, né, que é um tema, assim, que vem, vamos dizer assim, preocupado muita gente, porque
A questão da diversidade, do dissenso, ela parece que se tornou uma questão importante, né, nos dias de hoje. Eu digo importante porque a gente estava acostumado no passado, especialmente dentro do movimento espírita, a não ter tantas controvérsias assim, né? A não ter tantos pensamentos divergentes. O que nos levava a crer que estava tudo bem, né? Que a gente vivia, né, num movimento espírita que era mais solidário, mais fraterno, talvez. Mas na verdade, a leitura que eu faço sobre isso é um pouco diferente, tá? Primeiramente, assim, eu tenho a tese, né, e essa é uma tese que foi construída a partir de várias leituras, de que o dissenso ele é muito mais provável que o consenso. É muito mais comum, é bem mais detectável a divergência de opiniões do que propriamente a convergência de opiniões, tá? E por que que no passado talvez a gente não tinha essa sensação? Por vários motivos, tá? A gente tinha uma sociedade, um Estado, e isso acaba trazendo reflexos também para as instituições menores, no caso do centro espírita, eh, onde o poder político, o poder econômico, né, o poder coercitivo e até o poder simbólico, eles eram mais eficientes. Então, a gente não tinha tanta resistência, não tinha tanta ou coragem, vamos dizer assim, talvez faltasse, assim, talvez não era desejável, né, que a gente perturbasse um pouco as nossas reuniões, as nossas famílias, as nossas comunidades, com pensamentos que fugissem ali, né, da maioria ou de quem estava coordenando ou representando um certo poder ali dentro, né, dessas comunidades que nós frequentávamos. Então, a partir do momento que a sociedade ela começa a ficar mais democrática, então, quando que isso acontece, né? No Brasil é mais recentemente, porque a gente tem uma história aí de governos mais autoritários, e isso reflete também numa sociedade que é muito mais patriarcal, hierarquizada. Isso vai acontecer também dentro do centro espírita. Então, essa figura, né, de que um manda e os outros obedecem, né, e segue quem tem juízo, obedece quem tem juízo, era muito comum. Então, mesmo que a gente discordasse de algo que era feito dentro do centro espírita, né, ou era falado dentro das reuniões, ou qualquer tipo de comportamento, a gente calava, né, porque achava que quem estava ali na frente talvez eh, tivesse mais razão do que a gente, vamos dizer assim. Então, não era comum a gente ter debates exaustivos, não era comum a gente ter manifestações contrárias àquilo que o dirigente, né, ou a maioria ali do centro espírita acreditava e pensava que fosse o melhor. Então, a democratização que vai alcançar todas as instâncias da sociedade, inclusive aqui no Brasil, e a chegada também da internet vai fazer com que as pessoas passem a ter mais coragem, né? Passem a se verem no direito, né, de poderem dizer o que pensam, né? E mesmo que esse pensamento seja contrário ao que a maioria pensa. Então, essa circulação de ideias ela se tornou muito maior, a defesa da liberdade de expressão se tornou muito maior, o direito das pessoas, né, se expressarem ficou algo como dado, certo e quisto, né? Ou seja, a sociedade mudou um pouco. E porque ela mudou, a gente tem essa sensação, né, de discordância maior ou de vários pontos de vista estarem circulando aí ao mesmo tempo, que às vezes pode deixar a gente até um pouco confuso ou insatisfeito com esse tipo de situação, né? Mas vamos lá, né? Como é que essas diferenças elas surgem, né? Por que que, já que é tão comum e é mais provável, né, o dissenso do que o consenso,
por que que ele surge, né? É da onde que ele vem? A gente tem várias possibilidades aqui de entendimento ou de razões ou motivações. Primeiramente, muitos autores já identificaram, e isso na sociologia talvez seja o mais presente, que é um ponto de vista de classe. Então, por exemplo, eu vou divergir ou eu vou construir um pensamento divergente em razão da classe social a que eu pertenço. Então, se eu sou de classe média, se eu sou de uma classe mais marginalizada, se eu sou de uma classe alta, eu me identifico tanto com essa classe porque eu estou convivendo com pessoas que pertencem àquela classe, que eu começo a entender e a naturalizar que os meus desejos, as minhas dificuldades, os meus problemas, eles são os problemas que poderiam ser universalizados. E aí tudo que não pertence aos meus valores dentro daquela classe social, eu vou achar como uma coisa absurda ou diferente demais, né? Ou que eu não vou aceitar de jeito nenhum. Então, onde a gente nasce, onde a gente é criado, isso exerce muita força sobre aquilo que nós pensamos, né? E a sociologia, inclusive, ela coloca isso como o principal motivo, né, para nós termos opiniões diferentes. Mas a gente não para só aí, tá? A questão da classe social é apenas uma questão. Nós temos outras, por exemplo, como o nível de escolaridade. Pessoas que têm acesso a determinadas leituras, pertencem a determinado campo do conhecimento, estudam mais um tema, né, ou deixam de estudar outros temas, eles vão também construir, né, uma forma de ver o mundo diferente de outras que têm outros níveis de escolaridade, outras pessoas que leem coisas diferentes, né? Então, esses saberes variados que constituem os sujeitos, eles também são motivadores desses dissensos, né? Desses pontos de vista diferentes. Além disso, né, o meio ambiente que a gente vive, o país em que a gente vive, a cultura em que a gente está localizado, ela vai ser também um motivo para termos essas visões de mundo diferenciadas, tá? Então, a gente não pode pretender que eu, brasileira, nascida, né, aqui tem uma visão de mundo semelhante ou igual a quem nasceu na Inglaterra, ou quem nasceu na África, né, ou na Austrália, porque são vivências diferentes, são comportamentos diferentes, são valores diferentes, problemas diferentes que vão constituindo aí, né, esse sujeito. E, além disso, nós poderíamos, por exemplo, também destacar, isso tem lógica dentro da visão espírita, as diferentes experiências que tivemos nas nossas existências e encarnações. Então, além da minha própria experiência nessa vida de agora, eu tenho também, né, todo um arcabouço aí, né, uma bagagem de conhecimento ou não conhecimento, uma bagagem de saberes, que vão também me constituir enquanto indivíduo diferenciado, né? E isso também não é muito assim difícil da gente imaginar, porque a gente convive com isso até dentro da família. Dentro da mesma família, apesar às vezes da mesma classe social, da mesma escolaridade, né, estarmos vivendo dentro de uma mesma cultura, ainda pode haver discordâncias em relação a várias coisas, né? Então, vamos dizer assim, com essa fala inicial, que ser diferente, pensar diferente, é algo natural, né, em razão desses motivos que eu apresentei. Só que, além de ser natural, muita gente hoje já pensa que ser diferente é até desejável. Assim, como assim, né? Todo mundo parece que deseja ao contrário, né? Que todos se unam no mesmo pensamento, né? Que façam acordos e tal. Mas já há uma linha de estudos ultimamente, né? Estudos de retórica, né? Que vão discutir também democracia,
que já defendem que essas diferenças elas são até essenciais e importantes para que um grupo social sobrevive, para que as transformações ocorram. Como assim? Se você tem, isso antropologicamente já é estudado, se você tem um grupo em que as pessoas pensam tudo igualzinho, né, não tem contato com o diferente, esse grupo tende a ser minoritário dentro de uma sociedade, tende a ser exótico, tende a não se transformar e, portanto, há uma alta probabilidade de ele não existir mais, dele desaparecer, né? Então, sociedades que têm pouco contato com outras sociedades, aquela que tem mais força tende a engolir aquela que é mais fraca, né? E a história mostra que quem sobrevive é aquele que se adapta, é aquele, né, que vai negociar sentidos aí com outros grupos, né, que vão arejar, né, seus pensamentos, e assim vai se desenvolvendo, né, as sociedades como um todo ao longo da história. E é importante também que dentro de sociedades democráticas, o pensamento discordante é o que impulsiona, é o que faz com que as coisas mudem, né, que as coisas se transformem. Se você não tem um momento de instabilidade, um momento de você repensar paradigmas, normalmente o conhecimento novo ele não é construído. Então, nesse sentido, é desejável, sim, né, que hajam aí os discordantes, que o pensamento diferente nasça, que ele se desenvolva, né, e que, apesar de causar um certo conflito inicialmente, mas esse conflito ele é responsável por essa mudança salutar, né, que a gente deve perseguir, tá? Bem, apesar disso, né, e aí muita gente pode estar pensando, né, mas o dissenso é bom, né, mas parece que é tão ruim a gente conviver numa família, num grupo espírita, em que as pessoas vivem brigando, né, vivem discordando, né? Como é que a gente lida com o dissenso, tá? Porque, de fato, viver em situações de conflito assim, especialmente durante muito tempo, é muito exaustivo, né? Se a gente está num lugar em que constantemente a gente tem que enfrentar, né, pessoas que pensam diferente da gente, que a gente não chega a alguns acordos, isso acaba desanimando as pessoas, né? Isso acaba fazendo com que elas desistam até dos seus próprios pontos de vista para evitar situações de conflito. E aí é nesse sentido, né, talvez que seja a pergunta que motivou esse TED, como é que a gente vai lidar então, né, quando a gente está nessas situações em que aceitando que o conflito é importante, aceitando que ele é desejável, mas também ele é exaustivo se durar muito tempo, né? Eh, as pessoas que estudam diálogo, elas têm assim vamos dizer assim, uma formulazinha, né? Uma dicasinha para a gente poder seguir, né? E aí a gente está falando de diálogo, do diálogo real mesmo, tá? Eu não estou falando aqui daquele de pseudo-diálogo que muitas vezes acontece dentro da casa espírita, em que, teoricamente, né, todos podem falar, mas parece que há uma coerção, determinados grupos não podem falar. Às vezes você chama para reunião, mas somente o dirigente ou o médium principal, ou a pessoa que detém algum tipo de poder simbólico ali dentro, é a que vai ser ouvida, é a que faz a pauta da reunião, é a que coordena, é a que vai levando a discussão para um determinado lugar. Isso aí não é diálogo, né? Isso aí é um pseudo-diálogo, embora as pessoas sejam chamadas eventualmente para essas reuniões, tá? Também não é diálogo se a gente tem uma situação em que, apesar de todas as pessoas poderem falar, o que acontece ali é uma disputa de opiniões.
Essa disputa de opiniões é no sentido de que eu não quero ouvir o que o outro tem a dizer, eu quero é emplacar a minha ideia. E aí qualquer outra eu já descarto inicialmente, porque aí eu não estou no diálogo, né? Eu estou, na verdade, numa situação de disputa ali dentro. Então, desse jeito, apesar de todos falarem, né, não vira diálogo, porque não há uma tentativa de intercompreensão. Ali é apenas, né, uma disputa de posições. Então, eu entro agora com essa dica, né, que eu falei que traria para vocês, de um autor que eu tenho estudado. Ele propõe uma ética da comunicação, ou para alguns eles vão chamar de teoria da ação comunicativa, né? O que que quer dizer isso? Ele defende que é preciso que haja 4 condições numa discussão, numa reunião, num momento, né, de debate, para que, de fato, o diálogo seja chamado verdadeiramente de diálogo. E essas 4 condições são as seguintes, né? Vamos falar aqui uma por uma. Primeiro, todas as pessoas que estão afetadas por aquele tema que a gente vai discutir, elas deveriam ser chamadas, convidadas para estarem nessa reunião. E aí eu acho muito interessante porque eu posso, às vezes, discutir uma questão de ação social dentro do centro espírita, é, uma vamos dizer assim, uma ajuda, né, que determinado centro espírita faça em determinada comunidade. E aí, essas ações serão discutidas apenas com aqueles que realizam as ações e não com aqueles, né, para as quais essas ações são implementadas. E isso acontece muito em centro espírita, porque normalmente as reuniões elas são fechadas nas diretorias, as decisões são ali, né, restritas aos diretores, e os outros que serão impactados por aquela decisão não são convocados, não são chamados. Às vezes a gente faz isso porque, não, mas o outro não conhece, não sabe disso, né? Mas é importante a gente fazer sondagens, né? É importante a gente ver o problema onde ele está acontecendo, a visão que as pessoas têm de determinadas questões, para que as nossas decisões elas sejam mais produtivas e sejam mais efetivas, né? Ou eficazes. E aí, muita coisa não dá certo dentro do centro espírita, porque justamente poucas pessoas decidem a vida de muitas outras que não foram chamadas ali para aquele momento, né, da decisão. Então, isso é uma questão importante, tá? Que é incluir todos no debate. Se não for em uma reunião única, são em várias reuniões, ou fazendo pesquisa, ou fazendo sondagem, mas é importante ouvir todos, o que que eles pensam ou têm a dizer sobre determinada situação, sobre determinada questão. A outra coisa que esse autor propõe é que todos tenham compromisso com a verdade. Ou seja, a gente não pode debater questões ou temas em que a gente não tenha conhecimento suficiente sobre aquilo. Então, a verdade aqui poderia também ser a gente usar um sinônimo para conhecimento, né? A gente não pode se pautar em cima, por exemplo, de boatos, a gente não pode se pautar em cima de questões que são mentiras, né? As famosas fake news, ou de assuntos que a gente não domina, assuntos que a gente só tem opinião e não estuda sobre ele, tá? Isso é importante porque para as decisões não serem equivocadas, e aí, nesse sentido, a comunicação ela também sofrer problemas, porque a gente partiu de premissas equivocadas, a gente partiu de um saber equivocado, ou de uma mentira, ou de um maldito, ou de, né, algo que não estava ali com conhecimento suficientemente construído. Então, é legal que a gente, né, se a gente vai, por exemplo, resolver ou tentar
fazer uma ação social, então eu tenho que chamar, por exemplo, assistentes sociais, pessoas que entendam, né, sobre assistência social, ou pessoas que entendam de alcoolismo, se o meu público for pessoas, né, que sofrem às vezes com esse mal. Se eu tenho problemas psicológicos, faço um atendimento espiritual na minha casa espírita, né? É importante que a gente tenha um conhecimento na área de psicologia para que a gente tome as decisões corretas e a nossa decisão não seja tão discrepante daquilo, por exemplo, que a ciência já estudou, que a ciência já tem disponível como verdadeiro, tá? Então, essa é a segunda condição. A outra condição para um diálogo bem-sucedido é uma linguagem compreensível. E isso é importante porque, às vezes, se a gente está num lugar, né, o centro espírita está num lugar em que pessoas não têm, às vezes, o mesmo nível de conhecimento, o mesmo grau de escolaridade, a gente começa a falar termos, começa a falar, dar exemplos que não tem nada a ver com a realidade delas. Então, aquilo fica incompreensível. Então, é legal, é importante a gente primar, né, por essa linguagem compreensível. E em vários momentos do diálogo a gente vê, tá, vocês estão entendendo, né? Checa a compreensão para ver se as pessoas realmente estão acompanhando o argumento, se elas estão entendendo da maneira como você está entendendo. Porque às vezes muita coisa, muito conflito aparece por falta desse entendimento primário de linguagem. As pessoas entendem mal ou trazem um sentido completamente diferente da nossa fala, e aí o conflito permanece em razão dessa intercompreensão não ter sido bem sucedida, né? E o outro item, vamos dizer, a quarta condição, né, que dessa ética comunicativa, seria a gente fazer acordos em relação às normas, né, do debate ou do funcionamento em si da casa espírita. Às vezes a gente só estabelece, né, o funcionamento, a regra e põe lá e todo mundo tem que aceitar, mas na verdade todo mundo tem que elaborar em conjunto essas regras para que ela se sinta participante, para que ela não se sinta excluída, né, ali daquela instituição. Então, se eu tenho uma reunião, qual que é a norma dessa reunião? Cada um tem direito a 1 minuto de fala, a gente vai tentar construir um consenso, aí, se o consenso não for possível, a gente parte para a votação, né? Mas a gente tem que dar esse direito de fala e tem que ver se aquela norma daquele jeito atende a todas as necessidades ou a todas as expectativas, né, daquele grupo que está ali reunido, tá? Mas aí a gente sabe, né, que nem sempre os consensos serão possíveis. O ideal é que a gente, né, tivesse essa possibilidade de construção do consenso, né? Então, quer dizer, o melhor argumento vence, né? Não a melhor força, né? Não, vamos dizer assim, quem tem o maior poder, mas que seja o argumento, né? E um argumento em que todos, ou pelo menos a grande maioria, entenda como válido. E aí sim a gente tem mais chances de construir um consenso, tá? Agora, se isso não for possível, existe um termo, né, que uma autora usa, que eu acho muito interessante, que a gente pode viver numa democracia agonística, né? Em agonia, né? O que significa isso? Que às vezes há várias tentativas da gente conviver em harmonia e buscar, né, determinados caminhos que sejam bons para todos ou para a grande maioria, mas pode chegar um momento ou uma situação em que isso não será possível. E não sendo possível, nós temos que ter tolerância com esse processo, tolerância com essa condição nossa de incomunicabilidade, né? Ou seja, da gente não conseguir, mesmo usando bons argumentos, convencer todas as pessoas. E aí
assim, a única saída para situações como essa seria a votação, que é o que as democracias normalmente fazem, né, nos países. Você tem 2, 3, 10 candidatos aí, divergentes, que têm propostas para o país aí muito diferentes. Essas propostas não chegam a um consenso. Então, o que que acontece, né? Aí vai para disputa mesmo, né? E aí as pessoas são responsáveis pelo que elas escolhem ali, da maneira como que elas entendem que seja o mais correto, a condução. Agora, tudo isso, gente, que eu falei, esses pressupostos ali, da gente ser verdadeiro, da gente sempre buscar o melhor conhecimento para as questões, da gente permitir que todos façam parte, que todos os afetados possam, né, contribuir com algum tipo de ideia, usar, né, essa linguagem acessível, tudo isso é o desejável, é o ideal, tá? Mas vai ocorrer em algumas ocasiões em que a gente não consegue, a gente não tem essa tolerância, né, ou paciência, melhor dizendo, de fazer isso, porque democracia, ela custa, ela precisa de muito investimento e precisa que seja cuidada no dia a dia. A gente não tá, a gente está acostumado em sociedades muito hierarquizadas, né? Então, geralmente as mulheres elas ficam à margem, né, dessas decisões, crianças e jovens nem pensar, né, pessoas que são só frequentadores, né, ou assistidos dentro do centro espírita são também colocados em escanteio, né, quando a gente está tomando as nossas decisões. E isso faz com que haja uma aparência de consenso ou uma aparência de tranquilidade, mas na verdade as pessoas estão insatisfeitas por dentro, porque elas não conseguiram achar um espaço para poder se manifestar. E aí, se ela vai, né, se ela acha um outro centro espírita, uma outra comunidade em que ela é percebida, ela é valorizada, e aí a gente não entende por que que a pessoa deixou o centro espírita, foi para outro lugar, enfim, né? Ah, assim, eu estou lendo um autor, né, que é um sociólogo também, em que ele fala assim que as pessoas, muito mais do que dinheiro, elas querem ser reconhecidas. Ah, isso vale assim para várias questões, para a gente entender várias coisas, né? Às vezes nas igrejas evangélicas a gente acha assim, para nós espíritas pode ser uma coisa muito estranha a maneira como eles trabalham, como eles convertem, a maneira como eles tratam, né, os adeptos, mas eles têm um marketing de enaltecer a pessoa, né? De considerá-la que ela vai vencer, que ela vai superar. Então, esse sentimento de reconhecimento, ele tem atraído muitas pessoas, né? E às vezes nós, dentro do espiritismo, temos essa dificuldade e às vezes nem desejamos isso, porque isso pode soar como falta de humildade, né? Falta de, vamos dizer assim, de uma certa obediência, né? Dentro do centro. Mas é importante que a gente não precisa chegar, né? Vamos dizer assim, em técnicas de marketing aí que são até podem ser até questionáveis, né, do ponto de vista da ética, mas é importante a gente aprender que as pessoas querem, né, ser ouvidas. É importante a gente entender que as pessoas querem ser consultadas, elas querem se sentir fazer parte, né? Quando isso acontece, o grupo fica mais harmonioso, apesar das diferenças de ideias. Então, é possível conviver com os conflitos, né, com essas diferenças, mas sem perder a fraternidade, porque ali há um coleguismo, né, porque ali há vamos dizer assim, uma tentativa, né, de congraçamento, apesar dessas diferenças. Eu vou parar por aqui, tá? Eu acho que já 20:37, né? E vou então deixar que vocês agora
possam discordar de mim, tá, gente? Isso aí agora é o momento. Com o primeiro ponto do autor que você citou, né? Vamos fazer um convite às outras partes agora, ouvir as outras partes. Vai lá, Ricardo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ângela. Muito boa a sua fala. A gente agradece muito a sua disponibilidade aí, tá? Eu, É, eu acho que a tônica do que você falou é o valor da convivência saudável na divergência, né? Ressaltando aí as diferenças que existem. Paulo Freire, ele tem uma frase em que ele diz que as diferenças que existem entre nós são a riqueza da humanidade, porque permitem a filosofia do diálogo. A gente fica imaginando um grupo de pessoas em que todo mundo pensa igual, como vai ser tedioso essas reuniões, esses encontros, né? Depois de 10, 15 minutos já não tem mais o que falar. Eu acho que a discordância sadia, fraterna, apimenta até mesmo o relacionamento, faz a gente crescer. É um desafio cognitivo para a gente poder rebater o que o outro coloca e assim todo mundo cresce. Então, por isso que eu acho que o Paulo falava essa questão da filosofia do diálogo no crescimento de todo mundo. E é curioso que tem uma frase de Kardec, eu até coloquei no chat aqui, que é na questão 119, que ele coloca uma coisa interessante, que ele fala que a desigualdade que existe entre os espíritos é necessária às suas personalidades. Olha só. Então, Kardec dizendo já naquela época que conviver com o diferente é importante na construção da nossa personalidade, no nosso processo de desenvolvimento espiritual. A gente está sempre aprendendo um com o outro, né? Sendo desafiado nesse relacionamento. Isso é muito bonito, isso é rico, isso é profundo. Mas não é muito o que a gente vê no movimento espírita tradicional hegemônico. Então, eu queria colocar para você três situações que são práticas, que a gente já ouviu várias vezes, para você opinar. A primeira é de alguns dirigentes que não permitem que nas reuniões o público se manifeste. A palestra tem que ser apenas uma palestra, um monólogo, o expositor fala, encerra, vai embora, ninguém pode falar. E o argumento desses dirigentes é de que a fala de alguém pode destoar e abaixar a vibração. Então, abrir para uma possível polêmica reduz a vibração do ambiente e as pessoas, em vez de sair melhor, saem pior. Essa é uma situação. A segunda situação são, principalmente em seminários espíritas, quando se abre para pergunta, mas a pergunta obrigatoriamente tem que ser escrita. A pessoa não pode fazer a pergunta oral. E o argumento é: se deixar as pessoas falarem, podem falar demais, toma muito tempo, então a pergunta tem que ser obrigatoriamente escrita. É uma outra questão que a gente vê, principalmente aqui no movimento espírita da Zona da Mata. Eu já várias vezes me deparei com situações como essa, e que eu queria que as pessoas fizessem a pergunta oral, mas a própria casa restringia as perguntas por escrito. É uma segunda situação. E uma terceira lá em nosso lar, né? Na palestra da veneranda, quando só podiam fazer perguntas a ela um grupo seleto de espíritos. A palestra foi para alguns milhares de espíritos, mas apenas alguns selecionados que, segundo o texto, conheciam mais profundamente o assunto, ficavam postados na frente e só eles poderiam se manifestar com perguntas. Os demais não. Então, são três situações práticas ligadas ao tema. Se você quiser opinar, aí a gente agradece. Essa primeira situação da palestra, né? Existe assim alguns formatos de reuniões que são mais favoráveis ao diálogo e outros que são menos favoráveis. Se você tem uma audiência de 100 pessoas numa reunião, um auditório, é muito difícil uma reunião pública em que você tem horário para que as coisas aconteçam ali, em que você abra demais o debate, porque a sua programação ela está ali, olha, 30 minutos para isso, 20 minutos para aquilo, etc. Né? Então, a palestra ela não é muito favorável por causa disso, né? Embora você possa ter grupos menores em que o gerenciamento ali das pessoas, o tempo,
que você tem ali, sei lá, de 10, 15 minutos, né? Do mesmo jeito que a gente está tendo aqui, esse formato aqui é favorável, né? Ao diálogo, porque eu falei um tempo, né? E agora a gente abre para que vocês possam também opinarem sobre as questões. Depende muito de como se organiza a reunião. Então, se você tem um centro em que. Gente, desculpa, mas é porque eu estou sozinha em casa e o cachorro aqui. Mas, enfim, se você tem reuniões com esse formato, você pode ter outras reuniões que sejam mais, vamos dizer assim, favoráveis ao diálogo, para que as pessoas sejam convidadas e que possam ir para debater, tá? Você pode, isso é possível em cursos, isso é possível em mesas redondas que você crie para isso, tá? Mas você está ali para isso, você favorece, você cria normas, né, em que aquele diálogo possa acontecer. Então, eu acho assim que mesmo não podendo abrir mão de determinadas situações que já são padronizadas dentro do centro espírita, com o cronômetro ali, ele é muito rígido, você pode criar outros momentos, né, para que a pessoa se sinta, né, convidada ali a participar e emitir a sua opinião. Isso serve também para essa segunda questão que você colocou, da pergunta por escrito. A pergunta por escrito, se você tem muita gente, assim, é uma questão de técnica, né? Às vezes, uma pergunta, se as pessoas fazem muitas perguntas, quem tiver ali na mesa vai selecionando ou agrupando perguntas que sejam semelhantes. Isso também é uma boa técnica, né, para que todos se sintam contemplados e você, numa única pergunta, às vezes contempla 3, 4 pessoas ali. Tá? Então, vamos dizer assim, anda mais rápido, né? Isso é uma questão de gerenciamento de tempo também. Agora, muita gente pode adotar isso não por uma questão de gerenciamento, mas é por controle de fala. Controle de fala é o seguinte: eu deixo para lá a pergunta que eu acho que é inconveniente, a pergunta que eu não tenho uma resposta para ela. Tá? Então, aí a sua intenção não foi de organizar bem, né, o evento, a sua intenção foi de controlar o discurso que está sendo produzido ali. Então, isso depende de cada um, qual que é a intenção, né, ao propor determinado modelo, tá? E a última, eu não estou lembrando da última situação que você falou? A veneranda lá só podia fazer pergunta a um Não, no grupo nosso lar, seleto. né? Assim, essas narrativas, gente, do mundo espiritual, eu tenho assim, uma visão muito assim, particular delas, tá? Quem narra também, às vezes, valoriza e enaltece determinada hierarquia, tá? Então, se um médium, às vezes, retratasse uma outra reunião no plano espiritual que fosse diferente dessa, né, em que o diálogo fosse possível, né, aqueles que mais precisassem, inclusive, de informação, tivessem voz, né, seria algo interessante, né? Mas eu acho assim, a mediunidade no Brasil, como ela é pouco estudada e ela depende, às vezes, muito de um único médium, a gente vê muito a reprodução das nossas formas de controle nesses relatos, tá? Então, assim, eu não posso dizer para você que aquilo que aconteceu daquele jeito mesmo, né? O que eu posso dizer é que um médium relatou daquela forma e que pode haver formas diferentes, não é porque um espírito ou uma comunidade espiritual agiu daquela maneira que é a mais correta, é a ideal, né? Eu não compartilho desse tipo de posicionamento que porque um espírito falou é, é a última palavra, tá? Eu acho que existem modelos, formas de organização no mundo espiritual diferentes, né? Não existe uma única. A gente é porque se acostumou com esses relatos, especialmente via André Luiz, né? De que as coisas funcionam desse jeito, mas eu acredito que pode haver comunidades espirituais em que a coisa acontece de maneira diferente. O próximo, então. Vamos seguir aqui, então, Ângela. Passar para o Eli. Ângela, mais uma vez, obrigado pela presença, pelo tempo, né? Pelo conhecimento. A minha pergunta é relativamente simples.
Há um pensamento generalizado entre muitos espíritas de que o espiritismo é uma revelação universal, de que é uma revelação que vai atingir o planeta todo, né? Muitas vezes até o Denis é citado, né? O futuro, o espiritismo, é o futuro das religiões, aquela história toda, né? Por tudo que você falou no início sobre a questão do ambiente, das classes, da cultura, etc., etc., me parece que essa ideia é simplesmente impossível de acontecer, né? Não só o espiritismo ser algo universal, como dentro do próprio espiritismo a gente um dia alcançar um consenso sobre as ideias espíritas, uma vez de que, por tudo que foi colocado, o dissenso vai sempre existir, né? Interpretações diferentes vão sempre existir, né? A gente acabou de ver, muita gente interpreta André Luiz ao pé da letra, outras pessoas já não interpretam, outras pessoas até duvidam do André Luiz, de tal forma que você acha que essa ideia de um espiritismo universal, a gente precisa abdicar dela, as pessoas precisam abdicar dela, e entender que o espiritismo é mais um movimento espiritualista, como vários que já existiram, e que dependendo de como acontecer nos próximos anos ou décadas, pode até desaparecer. O que você acha? Olha, a busca por universais é uma busca antiga, tá? Desde os gregos a gente tem essa discussão, né? Por exemplo, que valor que eu posso defender que seria bom para todo mundo, né? O que que eu posso dizer que seria eticamente defensável, na China e seria a mesma coisa eticamente defensável, na Colômbia, no Japão, no Canadá, no Alasca e assim por diante, tá? Por que que a gente faz essas tentativas? Porque a sociedade ela também tem que sobreviver e minimamente caminhar sem violência, tá? Então, por isso que são feitas essas negociações, essas discussões. Os direitos humanos, né? Direitos humanos lá que depois de 1948, né? A ONU produziu aquela carta, né? Com todos aqueles direitos que se pretendem universais, né? Porque se entendeu que seria direitos de todos, né? E a gente, assim, você tem que ter um mínimo de um paradigma ético universal. Eu ponho esse universal, assim, pelo menos atenda a grande parte das sociedades para que elas não se, vamos dizer assim, não se violentem, é nesse sentido, né? Então, é importante a gente ter essas tentativas de negociação, essas tentativas de diálogo e consensos mínimos, porque se você não tiver um consenso mínimo, né, a gente se mata, a gente vai se eliminar, tá? Então, eu não vejo isso como um problema, né? Agora, a gente, a igualdade absoluta, eu não acredito nisso, tá? Nessa igualdade absoluta, não. Eu posso, assim, ceder a um pensamento que eu tenho em favor da harmonia de um grupo, ou porque eu fui vencida num debate, mas concordo em ficar, né? Mas comigo eu ainda estou pensando diferente. Então, essas situações são, assim, plausíveis, né? Eu não vejo também problema nisso. Agora, você está falando do espiritismo, né? Como uma ideia, do mesmo jeito que eu falei dos direitos humanos aqui, que as ideias espíritas poderiam ser universais. Eu vejo assim, no século XIX, eu imagino assim que a Kardec, Denis, eles ficaram tão maravilhados com o que descobriram no mundo espiritual, porque pensa bem, gente, se a gente tivesse lá no século XIX, só tinha aquele pensamento católico de céu e inferno, né? E de repente a gente descobre que a gente é a gente mesmo, que a gente só saiu desse corpo, né? E que as coisas não eram bem assim, do jeito que o catolicismo fala. Quer dizer, é de impressionar, né? E os espíritos tentando trazer um discurso, né, que fosse mais universalista em termos de fraternidade, né, em termos de liberdade, né? É,
era natural, eu penso que fosse até natural esse desejo de universalidade, tá? Eu não acredito, enquanto espiritismo, como um conjunto de princípios, né, e muito específicos, que ele vá se tornar universal, tá? Por exemplo, eu não eu acho muito difícil a reencarnação do jeito que a gente pensa que ela seja, a gente chega lá na Índia ou alguém que professa o budismo e tentar convencê-los de que a reencarnação não é daquele jeito que eles pensam, né? Acho difícil, tá, Eli? Assim, se isso acontecer, vai acontecer por meio, talvez, da ciência, em que os métodos sejam, assim, altamente corroborados e que a sociedade científica universal diga que a reencarnação existe, os espíritos existem e existem dessa forma e não de outra, entendeu? Mas enquanto isso não acontece, todos esses elementos que influenciam nas nossas diferenças, elas vão permanecer, tá? Mas isso não implica dizer que a gente não possa lutar por por uma fraternidade mais universal, em que se respeite essas diferenças, em que seja possível a convivência apesar das diferenças, né? Não acredito assim como essa revelação determinista que a maioria acredita, não, tá? Eu acho que o Kardec ele cuidou de uma questão que é importante, que é ver o mundo espiritual de uma forma tão natural, né, que não é essa coisa, né, tão assim estranha, mirabolante, né, que as igrejas, que o pensamento religioso anterior acreditava. E, mas assim, ainda precisa muita coisa ser estudada no Espiritismo e continuar sendo estudada, né? A gente também não pode achar que o Espiritismo já tem toda a última palavra, sendo que se parou, inclusive, de fazer pesquisa dentro do Espiritismo, né? Então, não dá para falar nesses termos, né? Agora, tentativas de negociação de sentidos, compartilhamento de saberes, né? E fraternidade, eu acho que é possível, mas igualdade de pensamento, não. Agora, você pode ter fatos cientificamente corroborados e que um dia possam ser, né, aceitos por uma grande maioria. Mas mesmo assim, né, a ciência fala que a Terra é redonda e tem muita gente que não acredita, né? Então, mais difícil. Passar para o Paulo, agora ele vai dividir para a gente aí a opinião dele. Oi, pessoal. Boa noite. Professora Ângela, boa noite. Muito obrigado pelas palavras. Esse grupo tem esse dom, né, de instigar a gente. Então, muito obrigado. Fiquei aqui muito instigado com pelo menos uns 4 pontos. Anotei aqui muita coisa. E aí talvez até me perca nas falas, né? Mas começando pela última fala, eu fiquei pensando que não seria essa mesma a grande ideia da doutrina espírita enquanto revelação, quer dizer, não é esta a proposta, né? Uma retomada daquela ideia crística de fraternidade universal, porque e aí eu vou para assim, a gente precisa, né? Eu acho que a senhora está referendada em Habermas, né? E a gente precisa de um chão a partir do qual a gente discuta esses consensos, né? E eu fiquei me lembrando aqui de 4 coisas que achei muito interessante, que são coisas do mundo espiritual e do mundo material, né? Por exemplo, uma é a diretriz de Jesus, que nos recomenda, orienta, no caso, né, se o teu irmão pecar contra ti, que eu sempre contrapus não, eu sempre confrontei com a ideia da ética da ação comunicativa do Habermas, né? Se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele e argui-o, né? Não é vai até ele e repreenda-o, vai até ele e manda ele calar a boca, não é nada disso, né? Vai até ele e pergunta, né? Assim,
fulano, você pisou no meu calo, ou vem pisando no meu calo. Na verdade, eu acho que Jesus falou de cara, assim, você sentiu que o teu irmão atrapalhou o teu exercício de autoconhecimento no sentido da evolução moral, vai até ele e pergunta o que está pegando. No primeiro momento, né? Se ele não te ouvir, chama 2 testemunhas. E fala, ó, fulano pisou no meu calo, falei com ele e ele nem ligou. Num terceiro momento, se ainda assim a situação de incômodo continuar, chama a assembleia inteira, né? Vai e fala para a igreja. Eu sempre contrapus esta diretriz crística à ética da ação comunicativa do Habermas, e eu acho muito interessante. Eu acho que a gente não tem coragem para fazer. Por exemplo, aí me lembrei, por consequência, da passagem na Casa do Caminho, lá nos primórdios, né, da igreja cristã primitiva, quando Paulo, voltando de Antioquia para Jerusalém, percebe que os fariseus recém-convertidos falsamente ao cristianismo jogam Pedro num quartinho para ele continuar fazendo o que o evangelho mandava e fazem do salão da Casa do Caminho o que eles querem, né? O Pedro fica naquela situação numa boa, mas quando Paulo chega, pela própria personalidade dele, né, ele não aguenta e chama o pessoal para um diálogo. E o livro narra, né, o Emmanuel narra que ele foi às pessoas. Ele falou assim, olha, isso não está de acordo com o evangelho, esse negócio de circuncisão, enfim, nós não vamos mais conversar com os gentios, Moisés já falava nisso, enfim. Eu fiquei pensando também, a partir da sua fala, nessa situação. E outras duas, né? Agora, já no nosso tempo, quando Kardec propõe a Revista Espírita como um parlatório. Ele publicou a Revista Espírita, e na Revista Espírita, uma revista do trabalho dele, para que outros que divergissem dele pudessem se manifestar na mesma revista ou em outros veículos. Então eu fico pensando que há no próprio movimento espírita, né? E aí me lembrei também de Bezerra de Menezes, quando se converte ao espiritismo e faz a sua profissão de fé espírita, de peito aberto, com uma coragem enorme, se colocando diante da comunidade de uma forma muito ética, né? Propondo um diálogo efetivo, aberto, né? Com muito conhecimento, com muita sinceridade, verdade, propensão, né? ao bem, ao melhoramento. Então eu fico pensando que nós temos a receita da divergência atual, que está sendo muito mal feita, do meu ponto de vista, na própria doutrina espírita. A gente não recorre mais a essa orientação crística, a gente vai para as mídias sociais e vai falar mal do outro sem falar o nome do outro, que é um ato extremamente covarde, do meu ponto de vista, ao invés de procurar o outro, né? E eu digo até, pedindo licença para fazer uma fala pessoal, e aí eu encerro. Eu tenho feito isso, né? Quando me incomodo com algumas interpretações que vejo publicadas, eu me dirijo à pessoa, busco o endereço, o zap dela, enfim. Essa semana mesmo eu fiz isso, né? E escrevi lá, olha, quando a senhora disse isso, ou o senhor disse isso, como é que é isso? Onde é que está em Kardec? Com base em quê? E eu recebo respostas muito lacônicas das pessoas não querendo conversar. Então é isso que me veio à mente, e eu agradeço muito a sua fala, e queria falar essas coisas para a gente pensar junto, né? Porque essa me parece ser a proposta do TED, né? E aí, para encerrar mesmo agora, né? Kardec e Denis me parece que eles entenderam isso já ao tempo da publicação ou da vinda da doutrina espírita, né? E eles foram, nesse sentido que a senhora propõe, expoentes, porque eles se propuseram de peito aberto ao diálogo sincero
ambos com profundo conhecimento de causa, eles eram profundos conhecedores do que falavam, né? E extremamente corajosos. Então, eu acho que falta a nós recorrermos à nossa própria tradição, né? E dar valor a isso. É isso, não tem perguntas. Muito obrigado por tudo que a senhora falou, que me fez pensar essas coisas todas. Eu vou só destacar o que você disse aqui. Kardec, Denis, né, e todos aqueles que viveram naquele momento, eles eram iluministas, né? Os iluministas eram pessoas estudiosas que já estavam rompendo paradigmas em relação às explicações altamente religiosas para tudo que existia no mundo. Então, Kardec e Denis fizeram parte, né, desse grupo de pessoas ali na França, os iluminados, né? E o nome é até interessante, né? Quer dizer, é iluminado para sair das trevas ali da Idade Média, né? E Kardec, eu respeito muito, porque assim, se você pega a Revista Espírita, é uma pena que pouca gente lê a Revista Espírita para entender de fato como é que foi esse movimento de criação, né? Da doutrina espírita. A gente pega muito o livro dos Espíritos, o Evangelho, quando muito o livro dos Médiuns, né? Mas a Revista Espírita, ela, primeiro, em termos de volume, ela é muito maior e ela fala desse dia a dia, né? Do Kardec, das cartas que ele recebia, das cartas que ele enviava, das experiências que ele fazia. Então, assim, o Espiritismo, a gente tem que valorizar nessa origem o método, né? Eu tenho um amigo, né? Eu acho que vocês devem conhecer o Luiz Ignatz, né? Que a gente tem que ser fiel a Kardec no método, né? Nem tanto às vezes nas conclusões, porque as conclusões também elas são provisórias, porque reflete também um determinado conhecimento de uma época, né? Mas esse método, o que que é esse método, né? É o método de ter amor pela ciência, é o método de respeitar a divergência, é o método de valorizar a razão, né? E de ver os argumentos e contrapor, vamos dizer assim, cordialmente as posições. Então, a gente perdeu um pouco do método de Kardec, é assim que eu vejo, né? A gente, às vezes, sacralizou demais determinados ditos, né, que estavam ali naquele momento, e esquece de como aquilo foi feito, né? Porque a maneira como ele agia que eu acho que a gente deveria preservar, né? E a gente acabou não preservando aqui no Brasil. Passar para o nosso amigo João, falar João Marcos, lá do Nordeste. Estão ouvindo? Então, sim. Boa noite, meu povo. Quero agradecer aí, muito bom, viu, professora Ângela? Esse tema daria 2, 3 TED, né? O modelo de funcionamento da casa espírita na França é bem diferente do hoje, 2025, no Brasil. Eu acredito, não sei se a senhora pensa assim, que houve muitas mudanças da forma que se era espírita no século XIX e hoje, século XXI, aqui no Brasil, na América do Sul. Kardec, por exemplo, nunca viu um negro, nem imaginaria que um grande palestrante espírita seria uma mulher, coisa impensável na época. A gente sempre cita pioras nessa mudança, mas teve muitas melhoras. Hoje o presidente da Federação Espírita Brasileira é um negro. A Kardec escreve quando ele se surpreende com um pobre na reunião espírita, porque os próprios sociólogos criticavam as sessões mediúnicas como se fosse um grupo de aristocratas franceses e burgueses, porque a maioria eram príncipes, princesas. Hoje o Brasil, a maioria das casas espíritas, a maioria é pobre. A demanda da casa espírita, os trabalhadores, enfim. A senhora acha que essa mudança do modelo de funcionamento das casas espíritas da França para o Brasil melhorou, piorou? Foi só uma questão de adaptação? Ou a senhora acha que a gente deveria copiar o modelo de funcionamento das casas espíritas que Kardec, Leon Denis trabalhou lá na Europa no século XIX, início do século XX? É isso. Márcio, né? Márcio, assim, o que que eu penso? Toda vez que você
transpõe, né, algo que é construído numa cultura para uma outra cultura, num outro lugar, é inevitável, não tem jeito, tá? As mudanças elas vão ocorrer. Veja bem, o Espiritismo, quando vem para o Brasil, Kardec, por exemplo, não pautava, ou pautou até assim, hoje eu diria até que se fosse usar a forma como a gente entende hoje, Kardec até seria racista, né? Eu só não falo isso porque naquela época não existia nem esse termo, porque era meio assim que naturalizada essa ideia, né? A antropologia nem existia enquanto ciência. Mas hoje a gente tem a obrigação de pautar, né? Porque a gente tem um conhecimento novo nessa área. Então, copiar Kardec ou manter Kardec nesse sentido já não seria uma boa, né? Seria uma boa no sentido de falar, olha, se a ciência disser alguma coisa, né, que o espiritismo que negue, né, alguma coisa que o espiritismo tenha dito, fica com a ciência e não com o espiritismo. Então, hoje, por exemplo, a gente fica com a antropologia e não fica com as ideias, né, racistas lá, que estão ali no meio da literatura espírita. Então, essa é uma questão. Então, tem coisa que você pode preservar e outras que não é o caso, tá? Agora, como é que a gente decide isso? Se a gente tiver uma leitura crítica dos processos, né? O espiritismo vindo para o Brasil, eu acho que ele ganhou um novo fôlego, por incrível que pareça, porque ele simplesmente estava fadado a quase que desaparecer na Europa, na França, né? Foi por causa desse movimento religioso, que em termos numéricos é muito maior aqui no Brasil, que o espiritismo, na minha opinião, continua vivo, tá? Então, mérito teve nesse sentido. Agora, a gente compra a mala, a bagagem completa, né? Então, com essa bagagem religiosa veio também outros comportamentos, né? A questão da dogmatização do espiritismo é algo que se fortaleceu demais. A gente perdeu o interesse pela investigação, pela continuidade, pelo progresso das ideias, né? E hoje a gente trata a literatura espírita como trata a Bíblia, na minha opinião, né? A maioria. Então, eu acho assim, é normal mudar, teve vantagens no ponto de vista da sobrevivência, porque você tem, vamos dizer assim, fiéis espíritas que mantêm vivo o espiritismo, né? Caso contrário, possivelmente, né, ele teria virado uma coisa exótica lá na França. Mas também a gente perde com isso, né? Ganhos e perdas, né, nesse processo. É assim que eu penso. Agora, a gente está numa oportunidade boa, porque apesar dessa excessiva religiosidade, né, que a gente está tendo dentro do espiritismo, a gente está conversando mais sobre esses problemas, sabe? Eu acho que a gente está tendo mais espaço, e a internet possibilita muito isso, porque você tem canais aí em que você pode expressar. Você expressa muita coisa que não tem nada a ver, né? Porque como o direito é para todo mundo, então até qualquer opinião ali está aparecendo. Mas você tem as oportunidades de ter debates interessantes, né? Já que na internet é menos hierarquizado o debate do que se a gente ficasse apenas preso dentro do centro espírita, tá? Então, eu acho que é assim, né? A gente tem de tudo um pouco, tem coisa boa e coisa ruim, e os processos históricos e culturais acontecem dessa forma mesmo. Estava falando aqui no chat com o Paulo aqui que eu vou ficar devendo para ele, porque a gente tem uma norma aqui, Ângela. Tem um tempo para a gente encerrar e a gente já está chegando próximo desse tempo, mas o Paulo participa no próximo e fala em dobro, tá, Paulo? Ângela, a gente agradece você dividir seu tempo, seu conhecimento conosco. Deixar aberto agora para você, se você quiser trazer algumas palavras finais, dizer mais alguma coisa. Não, assim, eu tenho, assim, me esforçado, né, no sentido da gente manter viva essa cultura espírita da busca pelo conhecimento. Eu acho que esse é o principal legado, né, de Allan Kardec, na minha opinião.
Eu acho que a ideia espírita, ela é uma ideia muito importante, ela tem assim uma fundamentação racional muito que ainda, né, vale para os dias de hoje. Em termos de religiosidade dentro do cristianismo, eu acho que abriu novas janelas. Então, é um saber, o saber espírita é algo que a gente tem que valorizar e preservar, mas preservar não no sentido de nos tornarmos uma religião intolerante com as demais religiões, né? E nos tornarmos pessoas mais abertas a novos conhecimentos para que a gente possa dialogar esses novos conhecimentos com o Espiritismo. Eu acho que só assim o Espiritismo sobrevive de forma oxigenada. Se a gente se fechar demais, ele vai criar um bolor ali e não vai passar daquilo que as demais religiões passaram. Não gostaria que ele fosse rotulado como religião, mas um conhecimento que tenha, de fato, como Kardec falou, consequências éticas, né? Então, eu valorizo muito o conhecimento, acho que a gente ainda tem muito que perguntar aos espíritos, acho que a gente ainda tem muito que problematizar o que acontece no mundo espiritual, mas para isso a gente tem que ter vontade, né, de continuar pesquisando e não achar que determinado médium já disse tudo, que a gente não precisa avançar em mais nada, porque justamente aí vamos falar da coisa boa da divergência, né? É nessa divergência, é nesse conflito salutar que a gente cresce. Seria isso. E obrigada, né? Agradecer a vocês por terem essa paciência aqui comigo hoje. Paciência que nada, foi um prazer e foi muito bom. É convidado a voltar outras vezes aqui. A gente agradece, então, mais uma vez. E vamos lembrando que o TED acontece a cada 15 dias. Então, daqui 2 sextas, nós estamos de volta aqui nesse mesmo horário, às 8 horas. Para quem quiser assistir depois, compartilhar, estamos também lá no canal do Espírita-Info. Você pode pegar esse vídeo lá, ou no nosso canal do YouTube. Abração, pessoal. Com Deus. Obrigado, Ana. Até mais. Obrigada. Boa noite.